Fala, galera. Corinthians domina Peñarol, mantém o 100% e encaminha a classificação na Libertadores. O Corinthians encaminhou a classificação na Libertadores com uma vitória incontestável. Vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto e ver o que os comentaristas acharam deste jogo. E quem será que acertou o palpite desse jogo? Já vou dar um spoiler para começar com tudo. Não foi o Ronaldo. Errei por pouco. Agora, palpite aqui no jogo aberto. E o meu palpite! 3 do Yuri! Você tá aqui na Renata, tá esquecendo, agora aqui, ó! 3 gols do Yuri hoje! Marco Aurélio Cunha. 2-0 Corinthians. 2-0 Corinthians. 2-0 Corinthians. 2-0 Corinthians. 2-0 Corinthians. Isso quem falou foi ele, hein? E eu só falei porque só boneco. Claro que eu tô errado. Que isso? Corintiano, doutor, eu não me engano, o coração é corintiano. Tá demais, hein, doutor? E foi assim. Você me falou aquilo assim com uma tranquilidade. 2-0 para Você tem que interpretar o jogo. Agora ele saiu do ver, enxergaram, assistir. Agora estamos na fase do interpretar. Doutor, que evolução! Você viu a carinha dele? A pessoa não erra, não fala uma. Não, é o seguinte, já que ele acertou o placar, ele tem o privilégio de começar a falar lógico. sobre a atuação corintiana. Foi excelente. O primeiro tempo foi muito bom, futebol bem jogado, troca de passes. Eu gostei bastante do Corinthians. O segundo tempo ela diminuiu. Como diria o Capelani, tirou o pé. Tirou o pé. É claro Que convivência o resultado, maravilhosa. O resultado consolidado tem mesmo que proteger o resultado, não se machucar, trocou passes, entrou quem precisava entrar. Parabéns, Diniz, grande trabalho. Agora vamos falar a verdade, Capelanes, porque tem que se reconhecer. Digamos que nós terminamos o primeiro turno da fase de grupos da Libertadores. Pode-se dizer assim? Estamos na metade do caminho. Sim. Então o primeiro turno já foi. E nesse primeiro turno fictício, o primeiro lugar, a melhor campanha. Ah, mas o grupo é fraco. Ah, os adversários. Muita gente, como o Fluminense, começa a se complicar. Só que o Corinthians está com 9 pontos. Olha, eu tenho duas formas de analisar isso que você levantou. A primeira é ressaltar o momento, e é indiscutível, o torcedor corintiano está em êxtase. Se você for analisar, o Dorival fez um trabalho inicialmente consolidado, começou a oscilar independentemente da oscilação. Bateu o campeão da Copa do Brasil e da Supercopa. Aí depois o trabalho chegou no teto. A mudança era necessária. E olha só o que aconteceu. O Dorival chegou a ficar 10 jogos sem ganhar. O Diniz está a 7 sem perder e não toma gol. Líder do seu grupo na Libertadores na fase geral. E o mais importante, já praticamente encaminhando tudo que o torcedor tem de expectativa nessa sequência de temporada. Onde eu quero chegar? Uma coisa é você analisar o momento como eu estou analisando. Outra coisa é você analisar o que está por vir. E O que está por vir, Bibi? Eu tenho. Deixa eu me preparar, Bibi. Começou. Eu tenho uma função desse programa que é falar a verdade pro torcedor. Você toma aspirina antes da dor de cabeça. E depois, vão falar assim, Capela tinha razão. Como geralmente acontece. Eu concordo com o Capela tem razão e tal. Torcedor, você que hoje está em lua de mel, você hoje que está no céu com o Fernando Diniz, ótimo, curta o momento, porque infelizmente todos sabem que esse momento será breve. Daqui a pouco o Corinthians voltará a oscilar. Que pega em dobro em você, isso aí que você vai tá cair falando. da Libertadores. Daqui a pouco o foco vai ser só o brasileiro para evitar rebaixamento, porque a realidade corintiana até o fim da temporada é essa. Tô gorando, sou anti, não, aqui sou corintiano. Agora, não tem condições a gente imaginar que o Corinthians vai ter força até o fim da temporada para brigar por todas as competições pela Libertadores com o elenco que tem. E vou além para fechar sublinhada aqui. Você não cansa. Meio do ano. Pouca gente lembra, tem a pausa para a Copa do Mundo, consequentemente tem a janela que vai se abrir. A janela que vai se abrir, o Corinthians não tem cascalho para contratar, pelo contrário, pode perder jogadores, enquanto Flamengo, Palmeiras, entre outros, vão reforçar. Então, aproveite o momento, porque esse momento vai durar pouco. Diniz, fala pra ele, Diniz. O cara gosta de fazer esses comentários bobos aí, de conversada. Obrigado, Diniz. O Diniz apareceu rápido por aqui. Chico Garcia, agora o contraste dessa história do Capelanes, que já está prevendo o futuro, virou adivinho, agora ele é vidente. Mas você, Chico Garcia, sabe que o Corinthians tem a melhor campanha até o momento da Libertadores. Só rivaliza ali com o Rivadavia, time do grupo do Fluminense, que aliás está jogando bem legal. Ontem teve hat-trick lá na Argentina, mas contra venezuelanos. E o Peñarol não é aquele Peñarol, mas não interessa. O Corinthians, ele propôs o jogo, ele dominou a partida, ele ditou o ritmo. Impressionante. Bom, como o Capelani está dizendo, aproveite o momento. Isso. Estou aproveitando. Estou aproveitando muito o momento. Boa, Chico. Porque eu vou pedir aqui algumas licenças poéticas para os amigos, porque eu tô um pouco extasiado depois de ontem. O Fernando Diniz, Que beleza, o Fernando Diniz, ele é sexy.
Futebolisticamente falando. Agora é isso. Futebolisticamente falando. Fernando Diniz é sedutor. Fernando Diniz envolve a gente de uma maneira. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu assisti ao jogo ontem suando. Você tá ficando muito lá no café. Eu estava suando de prazer assistindo o jogo. Há muito tempo. Eu não sentia regozijo em ver um jogo de futebol. PSG e Bayern foi legalzinho esses dias, mas ontem, no primeiro tempo, mas assim, e o Fernando Diniz, ele consegue fazer isso, cara. Porque às vezes, você tá com uma pessoa lá que faz o feijão com arroz e tá tudo bem. O Dorival era um cara muito competente naquilo que ele se propunha, mas às vezes você precisa de um furacão na tua vida, de um Ranieri de lateral, a testosterona desse cara deve estar 3 mil, do Gustavo Henrique fazendo. Às vezes você precisa de uma movimentação, às vezes você precisa de um pouco de loucura. E o que é Fernando Diniz, se não o chefe do hospício? Fernando Diniz e Corinthians nasceram um para o outro. Ontem eu tive essa clarividência. Então, se é pra dizer o que está por vir, preparem-se, porque a loucura só está começando. O que está acontecendo aqui? Vai, Corinthians. Vai que isso aí pega, né? Só eu fiquei pra ser o médico assistente, doutor. né? Eu preciso de médico? Não? Às vezes é necessário, como sublima. Você acha que eu me empolguei um pouco? Passou um pouquinho. Passei um pouco. Passou. Doutor, isso pega, Quando doutor. você já começou com sexy, acabou tudo. Futebolisticamente, é sexy. Isso é um caso perfeito para HG. O divã do HG precisa analisar o que foi produzido por Chico Garcia. Ele está enfeitiçado, HG. Muchacho, buenas. Sexy. Sexy. HG é sexy. Buenas, muchacha. Só um black como você está hoje no blackzinho aí para suportar tanta groselha, né? Ô, Chico, o que tá acontecendo com você, cara? É o amor, é o amor. Assim, com todo respeito, mas você usou alguma droga? Eu usei o alucinógeno da paixão. Eu estou encantado. Deixa eu contar uma coisa pra você. Ontem, na hora do jogo, eu tava suando, mas eu tava fazendo outra coisa. Não era louco pelo Diniz. Não, tava analisando o jogo. Pelo Diniz, né? Agora só pra se ter uma ideia... Não, outra coisa que eu tava fazendo, tava na esteira, gente, caminhando, calma, que bobagem é essa? Meu Deus do céu, tá na esteira caminhando. Ó, ontem, curiosamente, no nosso palpitômetro, eu também coloquei 2-0 para o Corinthians e eu estou aqui para provar. Ah, mas por que você tá torcendo, vai Corinthians, tá? Não. É que esses momentos de euforia que você, Chico, tá vivendo aí, que parte da torcida, nem o Ronaldo suportou. Sua explanação. Nem o Ronaldo suportou. Aconteceu com o Dorival, era pica-pau pra lá, pica-pau pra cá. O pessoal postava aquele meme do Dorival de perfil, né? Que era muito engraçado, inclusive. E aí, daqui a pouco, né, ganha a Copa do Brasil, golzinho de mão aqui no Mineirão, todo mundo se lembra. Aí ganha a Copa do Brasil do Vasco. E aí, euforia total, daqui a pouco levanta mais um caneco, a Supercopa. Aí eu falei, meu Deus, quem segura o pica-pau? Aliás, pica-pau, seu telefone vai tocar. Então é o seguinte... Essa euforia, ela tem tempo. Ela tem tempo. Não é que eu desejo. Eu não desejo mal para as pessoas, para os clubes. Eu não desejo. Mas esse é o caminho natural das coisas. Começa com esse regozijo, começa com essa volúpia, mas daqui a pouco a coisa começa a degringolar. E aí eu não sei, você vai suar daqui a pouco é de outra coisa, viu, Chico? Não estou desejando mal, apenas preconizando, porque eu tenho essa facilidade, porque pelo olho do menino eu sei o verme que ele tem. Vai pro inferno, Gordinho. Vai secar outro aí. Vai secar seu time que tá aí, caindo pelas tabelas, velho. Tá secando o Corinthians. É ele o Capela. Mas é o nível, não tem equilíbrio nessa história. Não tem equilíbrio, velho. Só você é equilibrado. Você pode ser esse equilíbrio, menino. Aproveita sua chance. Você não, bebida? Não, eu sou um cara equilibradíssimo. Ah, tá, entendi. Não, mas o assim, me surpreende o Chico, cara. Primeiro que eu tô assustado com ele. E aí a gente explica pro telespectador por que a gente seca o Corinthians aqui. Porque tem o Ronaldo, que todo mundo sabe que é meio louco e tal. Tem o Chico que tá... Alguma coisa estranha com o Chico. O doutor também tá meio... Mas o Cicinho! Só que assim, eu entendo a empolgação, porque ontem... O doutor interpreta. Interpreta. Ontem, no primeiro tempo, era pra ter sido uns 4 do Corinthians, né? Foi assim, o Corinthians que jogou bola. Como é bonito de ver em Libertadores. E olha, vocês estão esquecendo do doutor Fiel também. Doutor Vinal, o doutor Fiel, não é a menina da internet. Tem o menino da internet. É que assim, desculpa, Gabi, é que assim, eu vejo no programa aqui muita gente criticando o desempenho do Palmeiras, por exemplo, que é o líder do brasileiro e tal, mas que, em desempenho, a coisa não agrada tanto assim. Os São Paulinos estão depressivos. Meu Deus, trocaram o técnico, eu não gosto desse técnico e não sei o quê. Aí, de repente, chega um técnico no Corinthians e um cara que é apaixonado pelo jogo e que nos mostra um jogo plasticamente bonito. Eu não vou falar mal. Não, você tá certo. E não tem como normalizar a questão da defesa também, né? Chico, você acha que o Corinthians vai terminar na frente do Palmeiras na Libertadores? Renata, de verdade, é muito difícil fazer essa verdade, a pergunta é de verdade. Responde a pergunta da Renata. Brincando já. Responde a pergunta Eu não sei, eu não faço nenhum. Respondeu a pergunta dela. Mas vamos lá. O que o Fernando Diniz, nesse momento, está proporcionando ao torcedor do Corinthians? A possibilidade de sonhar. E já diria Raul Seixas, sonho que se vive só é apenas um sonho.
sonho que se sonha junto é realidade. Que isso? Ele tá demais hoje. Tá demais. Me dá um pouquinho disso aí, dá um pouquinho. Você usou o negócio aí pesado. Tá muito louco. Agora é só falar que vai, Chico. Na real, eu tô um pouco cansada de sonhar no futebol. Virou um Tô pesadelo. querendo um pouco mais de coisas palpáveis, realidade. Mas, gente, falando sério, até agora, até o momento, a campanha é extremamente bem conduzida do Corinthians. Claro. Você tem que se ater a quem está no grupo, aos adversários que a tabela proporciona depois e depois. Vai ter uma Copa do Mundo no meio, vai ter tanta coisa. Bom, mas só pra falar do Lingard e da importância desse jogador. Vai, Corinthians! Que tá assumindo uma função interessante no Corinthians, já que o Memphis não está disponível. Exatamente, jogou bem, né? Jogou bem. O Ronaldo escalou ele aqui ontem. Pois é. O Ronaldo. Achei que você ia falar que é o turista inglês. Não, é que assim, é cedo ainda pra falar a questão do desempenho dele. Ele tá chegando agora no Corinthians. A gente brinca com essa questão de turismo, mas é um cara que ontem deu conta do recado. Foi exigido ali, ele que recuperou a bola para fazer o gol. O Yuri não tem feito gols, mas é um cara muito importante. O Diniz deixou bem claro na matéria aí. E tem tudo para crescer juntamente com o Corinthians. O momento do Corinthians. E futebol é isso, é aproveitar o momento. O momento do Corinthians é muito bom. E quando pega uma equipe com confiança, é difícil também você batê-la. Pô, eu que sou grudada com o Ronaldo Giovanelli, irmã de Ronaldo Giovanelli, ele não me contou que tinha virado auxiliar técnico do Diniz. Eu vi o Vitinho ali. Hoje não é jogo pra Vitinho. Que isso? Já é uma dica pro Diniz. Diniz, menino, Diniz. Quem você colocaria ali? O Lingard, menino. Vamos, Diniz, pirulito, presta atenção. Põe qualidade, pra essa bola sair com qualidade. O Lingard, que tem qualidade. Deixa o Lingard, que tem qualidade. Vai, Corinthians! Ah, Ronaldão, que mérito! Oi. Como diriam meus sobrinhos, que aura! Mandei umas mensagens, mandei aqui meus rascunhos para o Diniz. E ele aproveitou algumas coisas dos meus rascunhos aqui. E uma delas, principalmente aqui, ó, um clima tenso. Tá aqui, mensageiro do caos, Chico e o Caramelo. Então ele pegou aqui as minhas anotações. Peraí, fala mais que eu tô gostando. Tem mais aqui, quer ver, ó? Tem o Itaquera vai virar baile. Quem falou foi o Coutinho, viu? Esse não pode. Mas foi o Coutinho que falou, por isso que eles colocaram lá. É o tribunal que quer. E o tribunal que agora quer jogar nas costas do Corinthians, mas foi o Coutinho. Aqui, Esgarbinho está com cara de sono e não dormiu direito. Que é isso aqui, meu Deus. Prescrição médica. Aqui, Neymar e Gabigol. São Lourenço vai apanhar hoje. Que isso? O pior é que não é brincadeira, tá? Isso. Aqui o São Paulo também está aqui. O São Paulo está devendo até para o mito. Até pro mito. Falando nisso, tem como. Tem uma folha aqui do Arboleda, tá em branco. Só chama ele ainda. Sumido, desaparecido. Então foi isso, ele pegou meu livro. Ronaldão e a felicidade nesse 1º de maio. É um negócio que transcende, né? E olhando aqui, os garbinhos com essa camisa do Ayrton Senna, me remete ao passado. Muito feliz com tudo que a gente está construindo dentro da competição. Foram 3 jogos onde a gente soube jogar o jogo, né? E acho que hoje a equipe fez um grande jogo, principalmente no primeiro tempo, onde se o primeiro tempo acabasse até mais que 2 seria justo. Fizemos um jogo impecável em todas as partes, tanto no ataque quanto na defesa. O professor passou tudo que ele precisava passar para nós, a gente conseguiu colocar dentro do campo e, bom, parabenizar todo mundo. São 7 jogos sem sofrer gols seguidos, isso é uma marca que a gente tem que valorizar bastante. Juntando Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que são campeonatos extremamente difíceis. Praticamente 7 jogos sem tomar gol, é um feito muito complicado, muito difícil mesmo. Mas como eu venho enfatizando, isso é fruto de trabalho de todos, todo mundo marcando, todo mundo se dedicando. E é uma coisa que a gente tem que se acostumar. Quanto mais gol a gente não toma, a gente está muito mais próximo da vitória. É uma sensação incrível. Trabalhamos muito para ganhar os 3 pontos e neste jogo o time inteiro esteve muito focado. Quanto ao gol, é uma sensação incrível. E olha o grupo do Corinthians na Libertadores. O corintiano fica orgulhoso, né, Ronaldo, de ver isso. Grupo E ou E, Corinthians líder com 9 pontos, ou seja, 100% aí de aproveitamento, 3 vitórias por 2-0, 6 gols pró, nenhum contra. O Platense vem com 6 e aí Santa Fé e Peñarol 1. Edu Dracena, qual é a leitura, ou como diria Marco Aurélio Cunha, qual é a interpretação desse grupo? A interpretação é que o Corinthians está fazendo o que a gente imaginava. Até porque, tipo assim, você pega... Não, se você pegar assim, tem times tradicionais ali, mas só que há muito tempo não faz uma campanha legal. Você pega o Peñarol, já ganhou vários títulos Libertadores. O Santa Fé tem a sua história, negócio, entendeu? Agora, claro que o Platense ali a gente ainda não conhecia, mas o Corinthians está fazendo o seu dever de casa. E o que mais está me chamando a atenção é que os jogadores do Corinthians estão entendendo muito rápido o que o Diniz pede. O Diniz não é um cara que te dá tranquilidade, é um cara que te dá confiança para você trabalhar. Se pegar alguns lances do Mateuzinho, ele tá jogando lá, às vezes lá do lateral esquerdo lá, atacou na esquerda. Então você vê, dá liberdade para que os atletas dentro do campo exerçam a sua função e isso está dando confiança para que os jogadores entrem em campo e façam melhor. E você vendo
a defesa não tomando gol, Chico, não é só a parte defensiva, e sim começa lá no ataque. O pessoal marcando muito bem e também não sobrecarregando a parte defensiva. Deixa eu te interromper um pouquinho, porque eu achei um tanto quanto contraditória essa declaração do Edu. Fala. Porque o Edu falou o seguinte, os jogadores estão entendendo muito rápido o que o Diniz está passando. Você viu o que o Diniz falou ontem, no intervalo do primeiro tempo? Naquela parada técnica, né, que a gente agora escuta o estão treinador. fazendo tudo errado do que eu falei. Mas eu vi, mas ele não foi lá e corrigiu. Eu vou ter que indicar o porquê. Aí eu vou ter que indicar o porquê, porque o time do Penharol é fraquíssimo tecnicamente. Vocês já visitaram algum deserto na vida? Não. Vocês já passaram por algum deserto na vida? Eu já. Já, doutor? Da lama. Vamos junto no deserto. Você falou que o Penharol é fraco? Você tá horrível. Você falou que era 1-0 pro Penharol ontem. Você falou. Eu falei que o cheiro de arroz doce era 2-1 Corinthians. Não, você falou. Você falou que a plateia era fraca. Você falou que o Santa Fé era fraco. Você falou que o Penharol era fraco. Eu já estive num deserto. E quando você fica muito tempo com o sol na moleira, sem água, você começa a ver um monte de miragem na tua frente. Isso mas você pode ver um oásis também. Pois é, mas eu estou vendo uma miragem gigantesca, chamada Corinthians, líder da fase geral da Libertadores até aqui. E a gente tem que falar a realidade pro torcedor. Sonhar com o quê, cara, pare? O Chico vai ficar sonhando com o quê? Fala a realidade pro torcedor. O Corinthians não vai longe. Aproveita o momento, Ele tem que focar no Brasileiro pra não cair. Até a rodada passada estava na zona de rebaixamento. Agora que ganhou do Penharol é o Real Madrid das Américas. Acordem! Você quer ver a tabela? Você quer ver a tabela do Campeonato Brasileiro? Quase entrou na zona de rebaixamento. Você quer ver a tabela? Eu quero ver a tabela. Eu não quero ver puxando seu telefone. Eu tô valorizando o trabalho do Diniz, pô. Mas eu tô valorizando o trabalho do Diniz. Sobre o que o Edu tá falando, ontem o Diniz usou uma frase na entrevista coletiva que foi o seguinte, esses jogadores, eles são muito, eu tive sorte, porque os jogadores são muito afeitos ao que eu gosto de fazer, ao meu método de jogo. Quando o Diniz foi contratado, a gente falou aqui, cara, o elenco do Corinthians, ele é mais técnico do que físico. O que quer dizer isso? São jogadores que a bola passa pelo pé, eles têm essa capacidade, mas eles precisam ser potencializados. Gente, o Paulo Henrique Ganso, de um jeito muito estratégico, foi um jogadoraço em 2023 pelo Fluminense. Ele fez isso. Ele tinha Marcelo, ele tinha André, ele tinha Martinelli, ele tinha o Nino. Ele tinha um elenco também muito técnico. Mas eu acho que ele consegue, e ele já conseguiu, inclusive, subir degraus no que o elenco do Corinthians estava demonstrando com o Dorival. Ontem, eu não sei se vocês perceberam, ele comparou em algum momento na coletiva o que ele fez com o Gabriel Sara no São Paulo e que o Breno Bidon, para ele, hoje no Corinthians, joga dessa maneira. Que é um jogador que tem liberdade, que pode se desenvolver, que se movimentar ali em várias posições no meio campo. Então, o Diniz, ele conversa com o jogador, ele imagina uma situação para cada atleta. A gente sabe disso. Muita gente ficou naquela história de que o Diniz era só, o goleiro não pode dar chutão, o goleiro tem que sair com a bola nos pés. Né? O Diniz é muito mais que isso. E outra, o Diniz é campeão da Libertadores. Ele mudou o estilo dele, né? Que beleza, menina. Não pare que eu me arrependo quando você olha pra mim desse jeito. Não, mas ele mudou o estilo. Pra quem acha que é aquele Diniz que só sai a bola ali com o goleiro e fica se arriscando na defesa, no Corinthians não é, cara. Um futebol ofensivo, futebol que defensivamente tá seguro, só que amadureceu. Cara, amadureceu pra caramba. Não, e o rendimento de todos os jogadores, né? Até o Cicinho. Não, é verdade. O Corinthians ontem, no jogo de ontem, você não escolhe somente um ou dois jogadores que desempenharam um bom trabalho. Cara, olha o você Galo, vê que foi uma equipe. Olha o que o Galo você pega o Galo, você pega o Gustavo Henrique, contrata o zagueiro, o cara vira atacante. Você pega o próprio Bidu e Mateuzinho, entendendo. Então, assim, quando você tem essa liberdade, tem a confiança do treinador, é muito mais fácil jogar. Mas o que ele fala, assim, é coragem. Ele fala toda hora para todo jogador, você tem que ter coragem. Não importa o que acontecer, você vai lá, joga, se errar, volta para marcar e tenta roubar a bola. Então é coragem, os caras estão tendo coragem. E daqui a pouco você garante uma melhor campanha, você vai passando de fase, vai decidindo em casa, isso pro Corinthians sempre faz a diferença. Então, não sei se é o cenário final, mas pelo menos a perspectiva é positiva nesse momento. Everton, você também foi de 2-0. Você é sexy também, tá, Everton? Vai, Corinthians! Sim, Renata, eu fui de 2-0, eu estou excitado com o que eu estou vendo do Diniz. E eu vou explicar. Repito, o início é sempre assim. O início dos relacionamentos, normalmente isso acontece. Com o tempo a coisa vai equilibrando um pouco mais. Isto posto, atenção Flamengo, atenção Palmeiras, cuidado. Cuidado que temos a nova referência do futebol brasileiro. E essa nova referência responde pelo nome de dinizismo. Brincadeiras à parte, eu devo admitir que tá diferente. Quando eu dei de cara com isso... Curiosamente, no Corinthians, o Diniz, eu não vou dizer que ele abandonou o estilo dele, mas, de fato, ele mudou bem. Não tem mais aquele trimelique de ficar com um toquezinho ali de goleiro para zagueiro para lateral, aí volante baixo, não tenho visto. Tenho visto um futebol mais objetivo. E se de fato o Diniz acordou para isso, porque eu não sei se pode ser um período, pode ser porque ele não identificou que o elenco dele não tem a qualidade para fazer e tal, embora eu acho que tenha, pode ser um período que o Diniz, mas tomara que esse período permaneça. Porque que bom, né, a gente evoluir, a gente entender que as nossas ideias elas não são eternas, e se ele de fato entendeu que o resultado, né, Diniz, é mais importante, e é o que te mantém no cargo, e é o que te dá tranquilidade, e é o que te dá confiança, é o que dá confiança para os jogadores, é o que dá confiança para o torcedor. Se o resultado interessa mais do que ficar dando showzinho,
Parabéns pra você. Viva o resultadismo. Alguém quer contradizer? Eu quero. O cara tá amargo. A gente não tá falando só do resultado, tá falando do desempenho também. Chico, o desempenho aqui, de verdade, eu gostaria de ver o Corinthians campeão da América esse ano. Porque coroa o trabalho do Diniz, que é um baita de um cara, uma família incrível. E você pode ver, viu? Então, mas Talvez eu você acreditar. veja. Sabe o que acontece, gente? Sempre quando tem uma mudança de treinador, dá um choque de gestão, dá um choque no time, geralmente... Mas às vezes dura pouco, né? Só 3 jogos. Não, mas aí depois começa a oscilação. Aí quando o Corinthians começar a oscilar já, o que vai ser natural? Qual vai ser o discurso de todo mundo que tá pedindo o Corinthians campeão da América? Palmeiras não oscila. Oscila, mas bate campeão. Esse é o problema. Mas os títulos não chegaram ainda, pra gente avaliar. Diz às vezes qual é a chance do Corinthians ganhar a Libertadores hoje. Eu não gosto de fazer esse tipo de previsão. Não, você falou que tá excitado. Nós vamos analisar. Hoje, cara, o ano é muito bom. A final da Libertadores em novembro. A partir de Você viu o segunda-feira... que era o Corinthians? Você viu o que era? Eu vi, era campeão da Copa do Brasil da Supercopa. A partir de E o segunda-feira... cara que foi campeão foi demitido. Não, então a partir de segunda-feira, se um time ganhar jogando bem, a gente chega aqui sem lenha no time, tá bom? Porque no futuro esse time vai oscilar. Então a gente tenta lenha. Você tá fazendo jogando bem e projetar que eles vão Ninguém tá falando de título, pô. Eu tô falando de título. Ninguém tá falando de Vocês estão título. iludindo o telespectador. Capelanes, uma perguntinha. Não é mais fácil o Corinthians ganhar uma Libertadores hoje do que um Brasileirão? Depois dessa, YouTube. Aproveitamento, ontem deu tudo certo, até uma goleada chegou a ser desenhada, não é, Mendel? Ela acabou não acontecendo, mas é um Corinthians que, além de tudo, não sofre gols, Mendel. É isso mesmo, Bruno. Corinthians que vence e convence, né? Venceu o Peñarol ontem por 2-0. Poderia ter sido muito mais. Um grande jogo do Corinthians, principalmente no primeiro tempo. O técnico Fernando Diniz disse que foi o melhor desde que ele chegou ao Corinthians. O Corinthians venceu por 2-0. Gol do Gustavo Henrique, que já havia feito contra o Santa Fé, voltou a marcar pelo Corinthians. Assistência do Garro, mais uma dele, que tem crescido de rendimento com o Fernando Diniz. Chega a 8 assistências na temporada. E o Lingard, que fez o primeiro gol dele na Neoquímica Arena com a camisa do Corinthians. Depois do jogo, ouviu a narração do Rogério Vogan, gostou muito. Cantou o Poropopó para Lili Nascimento, vivendo também um bom momento, mas o Corinthians jogando muito bem essa partida, deixando o torcedor corintiano muito satisfeito. Como você disse, chega, né, mantém o 100% de aproveitamento na Libertadores, 3 jogos, 3 vitórias, tem a melhor colocação, primeira colocação na classificação geral da Conmebol Libertadores, tem 9 pontos, 6 de saldo, é a melhor campanha da Libertadores neste momento. O técnico Fernando Diniz chega a 7 jogos no comando do Corinthians, sem perder. São 5 vitórias, 2 empates, nenhum gol sofrido, 8 gols marcados. Fernando Diniz comandando o Corinthians. Vamos ouvir então o Diniz falando sobre essa força defensiva do Corinthians, que ainda não sofreu gol sob o comando dele, e também falando do Gustavo Henrique, que poderia, por que não, ser lembrado pela seleção brasileira. Vamos ouvir o Fernando Diniz. O trabalho defensivo começa com o Garro e com o Yuri, e às vezes está começando e terminando com os dois. Isso facilita para que o Garro fique mais conectado com o time, e eu acho que isso faz parte do momento que ele está vivendo. O Gustavo Henrique também é outro que é um prazer trabalhar com ele. É um jogador de um nível muito alto. Com um pouco mais de tempo, se tivesse vindo antes do futebol brasileiro, teria a chance de jogar a próxima Copa do Mundo. Ele tem feito assim partidas comigo, já estava jogando bem, mas especificamente no período que eu estou aqui, está sendo fundamental, tanto na parte defensiva, ofensiva e acho que principalmente na parte da liderança. Lingard, your goal was narrated by Rogério Vogan, and we put the subtitle to you what, okay? Ó, Lingard, roubou, Yuri, na cara do gol, I like his commentary, good. Muito bom, muito bom. What did you feel about this video? It's amazing. The commentary is, very good. Muito bom, muito bom. And these moments are really important. And, only gives you more confidence to help the team and score more goals. And we're going to keep working hard as a team. It's a huge competition to be in, and to win it is important. So we've got to keep pushing. Tá aí, quem não gosta da narração do Rogério Vogan, né? Chega a arrepiar, Vogan narrando o gol do Corinthians, torcedor corintiano feliz e também no ritmo do Rogério Vogan. Se vencer o Santa Fé na próxima rodada, já se classifica a próxima fase da Conmebol Libertadores. Corinthians, Bruno, que volta a campo no domingo, enfrentando o Mirassol. Corinthians é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro, enfrentando o Mirassol, que está na zona de rebaixamento. Sem o André, né? Foi expulso contra o Vasco, julgado, pegou 2 jogos de suspensão pelo STJD, Bruno. Obrigado, viu, Mendel? Boa sequência aí pra você. O Vogan
é maravilhoso mesmo. Outro dia foi elogiado pelo Haaland, agora pelo Lingard também. Todo mundo quer ter um gol narrado pelo Vogan. Os números defensivos do Corinthians antes e depois do Diniz. Curioso, hein? Então, antes, em 21 jogos, desses quase 40% sem sofrer nenhum gol. Com o Diniz já, olha só, não sofreu ainda em 7 jogos. Gols sofridos por jogo, a média era de 0,9, foi para 0. Finalizações sofridas, curioso isso, hein? Porque o número continua basicamente o mesmo, até aumentou um pouquinho. Finalizações certas também, o número é basicamente o mesmo. Mas assim, chama atenção porque o Diniz falou, a primeira coisa, corrigir a defesa. E em 7 jogos, em situações diferentes, competições diferentes, adversários diferentes, ele vem conseguindo, Dom. E até pegando os números, a gente tem que lembrar um aspecto. O Corinthians joga com a menos contra o Palmeiras e contra o Vasco. Isso influencia pra você sofrer. Palmeiras 2, né? Com 2 a menos. Então isso influencia pra você receber mais finalizações. Verdade. E a gente também precisa ver a qualidade das finalizações. Se a gente pega no recorte do Diniz, a gente vai falar de tantas defesas assim do Hugo, do Cauê. Então é um Corinthians muito mais sólido defensivamente, até como um time. E quando o Diniz fala disso, que a defesa começa com o Garro e com o Yuri Alberto, é um time que tem se dado muito bem. E o que eu gostei ontem, porque ontem a gente viu mais traços do Diniz. Então cada vez mais o time, Bidon, sai da direita, vai se aproximar dos jogadores na esquerda quando o jogo acontece por lá. A compensação defensiva quando você perde a bola é mais difícil. O Peñarol não apresentou essa competitividade que eu até imaginava que pudesse apresentar, mas parece talvez, eu falo talvez porque ainda são poucos jogos, e o Diniz normalmente na carreira dele tem boas arrancadas nos seus trabalhos, mas parece uma versão um pouco mais flexível, um time que em determinado momento precisou abdicar da posse de bola, ser mais seguro defensivamente, ele tem demonstrado, não sei como é que vai ser daqui pra frente, mas que o recorte é muito bom desde o começo, só que ontem a gente viu mais traços ofensivos com a cara do Diniz, isso que eu gostei muito, sobretudo as associações ali pelo lado esquerdo. Você citou o Bidon, inclusive, e é interessante porque em determinado momento do trabalho do Dorival, e foi um trabalho de sucesso, porque foi campeão, a gente falou assim, realmente viu como o time encaixa, porque ou é o Garro ou é o Bidon, e o Bidon ocupou esse espaço. Como é que o Diniz fez, ou o que ele faz para conseguir encaixar os dois na equipe? Onde é que está o segredo aí? Não, ele aproveita muito do bom funcionamento do Corinthians na temporada passada. Ranieri com o André como volantes, o Bidon do lado direito, o Garro mais centralizado e do lado esquerdo o Lingard dando até uma velocidade, né, e mais amplitude pelos lados como um ponta, e essa movimentação pelo lado esquerdo, como o Dom já lembrou também, muito boa, né? O Corinthians se associando muito por ali, o Bidu às vezes subindo por dentro, né, abrindo esse espaço para o Lingard. Então o Corinthians com muita variação ofensiva. Ontem chegou pelo alto, a bola parada funcionando bem com o Garro, muita associação entre os jogadores de meio campo e ataque, o Mateuzinho muito bem no apoio, né? Um jogo praticamente perfeito dos laterais do Corinthians. Então, de fato, chamou a atenção porque indiscutivelmente foi a atuação mais dinizista do Corinthians, e é normal, né? Aos poucos o Diniz vai moldando o time, os jogadores vão entendendo melhor a ideia. Então o desafio do Diniz é conciliar, né? A segurança defensiva que o time tem demonstrado. Em outros trabalhos do Diniz essa segurança não apareceu, né? Principalmente em trabalhos recentes, no Cruzeiro, no Vasco, ficou devendo de fato um time mais seguro lá atrás. E o que ajuda muito também o Diniz nisso, né? É o papel do Ranieri como primeiro volante e também os dois ótimos zagueiros que tem, né? O Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique ajudam muito, são zagueiros técnicos que não só fazem boa saída de bola, mas também dão muita segurança no jogo defensivo e também no jogo aéreo. Porque o Gabriel tinha oscilado um pouquinho, né? Depois um bom início na temporada, caiu um pouquinho, agora tá bem ali do lado do Gustavo Henrique. Como foi o Lingard, Dom? Muito bem. Pra mim, ele e o Garro foram os melhores em campo ontem, não só pelo gol, mas assim, acho que o entendimento, e assim, dá pra ver como tecnicamente ele é inquestionável. Acho que a questão era muito mais o ritmo de jogo, fisicamente, mas em um passe ele consegue muitas vezes clarear, como foi naquele lance que o Yuri Alberto sai cara a cara com o goleiro, demora a finalizar e o Alves faz um bom bloqueio antes do segundo gol. É um cara que deu muita dinâmica, né, de entendimento, às vezes num toque só, sem a bola contribuiu demais no gol que ele faz, ele que desarma o próprio Alves antes de receber a assistência do Yuri Alberto. Tinha feito gol importante contra o Barra, mas ali foi um gol numa atuação discreta do Corinthians de uma forma geral. Esse foi o grande jogo dele, assim, eu gostei muito, e no momento que abre essa opção no lado esquerdo, que o Vitinho entrou no primeiro jogo muito pela característica do que era o Kaique. O Lingard era um pouco diferente, mas deu muito certo. Ainda eu tenho dúvidas em relação ao encaixe defensivo quando pegar um time mais competitivo que não foi o Peñarol ontem. Ainda se o Memphis estiver na equipe. E se o Memphis estiver, naturalmente seria esse posto que ele jogaria, eu acho. Mas desculpa, Douglas, o ponto importante é que o Diniz resgata um sentimento do torcedor corintiano de que é possível ver o time praticar um bom futebol. Eu me arrisco a dizer que contra o Peñarol foi a atuação mais vistosa do Corinthians desde 2015, aquele time do Tite, né, que tinha Renato Augusto, Jadson, Wagner Love, porque se a gente olha nos últimos 10 anos... Em 17 foi campeão, mas não era, talvez não tinha esse brilho. O time não enchia os olhos. Era o Jô, né? Era muito e até quando ganha do Jô e do time do Carille. Claro, quando ganha a Copa do Brasil com o Dorival é muito mais na entrega do time, na organização, mas praticava um futebol como ontem, há muito tempo o Corinthians não fazia. E eu até lembro, tem um jogo da Copa do Brasil muito bom contra o Fluminense, do Diniz, que o Corinthians ganha por 3-0.
0, mas foi um jogo em que até o Fluminense, como visitante, pela característica do Diniz, teve mais posse. Ontem não, o Corinthians dominou em todos os aspectos, teve quase 80% de posse, o jogo muito vistoso. No segundo tempo, o Corinthians baixa um pouco o ritmo, mas quase faz um dos gols mais bonitos do futebol brasileiro nessa temporada, né? O Garro acaba batendo para fora, mas ainda assim eu ressalto, né? O Diniz precisa conciliar o bom desempenho que demonstrou ontem com a manutenção da segurança defensiva. Esse equilíbrio pode ser a chave, o segredo do sucesso e da longevidade do Diniz do Corinthians. Viramos então a página do Campeonato da Libertadores e vamos para a página do Campeonato Brasileiro, claro, a principal atração do final de semana. Em uma atuação sólida, o Corinthians manteve os 100% de aproveitamento na Conmebol Libertadores e encaminhou a classificação ao ganhar do Peñarol por 2-0 na noite desta quinta-feira, na Neoquímica Arena. Na liderança isolada do Grupo E, o Timão tem 9 pontos e marcou 6 gols, além de não ter sido vazado. Por outro lado, o Peñarol caiu para a lanterna com o mesmo 1 ponto do terceiro colocado, Santa Fé. O Platense é o vice-líder com 6 pontos. Anunciado no início do mês como substituto de Dorival Júnior, Fernando Diniz ainda não perdeu e o Corinthians não foi vazado. São 7 partidas, com 5 vitórias e 2 empates. O primeiro tempo foi um amasso do Corinthians, que não teve a meta ameaçada pelo Peñarol em nenhum momento. A vitória começou a ser construída logo aos 11 minutos, quando Rodrigo Garro cobrou falta na marca do pênalti e Gustavo Henrique, livre de marcação, cabeceou sem chances para o goleiro. Na sequência, Breno Bidon, Mateuzinho e Yuri Alberto criaram oportunidades. O segundo gol era questão de tempo e saiu aos 25 minutos. O zagueiro do Peñarol vacilou e foi desarmado por Lingard, que passou para Yuri Alberto. O camisa 9 invadiu a área e devolveu para o inglês finalizar de primeira, tirando do alcance de Aguirre. 2 minutos depois, André ficou com a sobra da cobrança de escanteio e, na cara do gol, tirou muito do goleiro. A bola bateu na trave antes de sair pela linha de fundo. Na etapa final, o Corinthians diminuiu o ritmo, mas continuou controlando a posse de bola sem ser ameaçado pelo Peñarol. Em chute rasteiro de fora da área, Rodrigo Garro quase marcou o terceiro na Neoquímica Arena. Depois, o camisa 8 fez Aguirre trabalhar em cobrança de falta. Com o adversário entregue, o Timão trocou passes aos gritos de olé dos torcedores até o apito final do árbitro. O Corinthians é o primeiro colocado do Grupo E com 9 pontos. O Peñarol, o quarto colocado, com 1 ponto. O próximo jogo do Corinthians é fora de casa contra o Mirassol, dia 3, domingo, às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, pela Libertadores, o Corinthians pega o Santa Fé fora de casa, dia 6/5, às 21h30. E depois vai pegar o São Paulo em casa, dia 10/5, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro.